Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Ah, Vamos começar logo. Não, mentira, eu vou dar uns avisos pra dar tempo do pessoal entrar. E eu vou apresentar você, daí a gente vai. Tá sem áudio que falaram? Estão me Ué, ouvindo? eu tô ouvindo. Eu tô até me ouvindo. Tá, o aviso é a campanha da rede de bibliotecas comunitárias. Ainda está acontecendo. Então, quem puder divulgar, quem puder colaborar, né, com qualquer quantia, com donativos, a campanha então tá aí. É só entrar lá no Instagram deles. Aproveita também, a gente não conseguiu marcar, não sei por que o Instagram não deixou a gente marcar na foto, mas já falo para seguir a página da Yara, daqui a pouco você faz propaganda, que é Ah, maravilhosa, gente. sim. Sigam, a gente não conseguiu marcar na foto, eu não sei por que o Instagram dessa vez deu problema, enfim. Mas o Instagram tá fazendo dessas, né? Exatamente, nessa época de pandemia tá pior do que nunca. É, Essa biblioteca que você comentou, são bibliotecas aí do Rio? Bibliotecas então, a Rede comunitárias aí do Nacional de Rio? Bibliotecas Comunitárias é uma rede que tem bibliotecas no país inteiro. Estão presentes, na verdade, em quatro regiões: no Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. E são 22 municípios, são 119 bibliotecas. Eles formaram uma rede mesmo para, né, juntos assim, acredita-se que Conseguir mobilizar, construir umas exatamente. coisas, né? E Ah, tem legal. e tem tomado pioneirismo nas questões das políticas públicas, né, para as bibliotecas, já que as bibliotecas públicas acabam sendo muito abafadas pelo Estado, enfim. Inclusive, gente, para quem quiser acompanhar a discussão, eu quero lembrar todo mundo que tem vídeo com a biblioteca, com a rede de bibliotecas comunitárias, lá no nosso canal no YouTube. A Vandete e o Túlio falaram com a gente, contaram um pouquinho. Enfim, também tem outros vídeos lá no YouTube. Eu vou começar que já são 6h04, eu vou apresentar. Hoje nossa live é com a Yara Moraes e o tema é a literatura infantil como ferramenta antirracista. A Yara Moraes é arte educadora, produtora cultural e técnica em biblioteconomia. Nossa primeira técnica que está falando aqui. Hum. Apaixonada por papel e reaproveitamento de materiais, licenciada em artes visuais, realiza oficinas de arte, artesanato e incentiva desde 2000, a leitura. Desde 2017, a partir da co-idealização do coletivo Mulheres Negras na Biblioteca, que aconteceu durante a formação em biblioteconomia, tem trabalhado em ações para divulgação e difusão da literatura feita por mulheres negras. Há aproximadamente um ano tem se debruçado sobre a literatura infanto-juvenil, também pela perspectiva da autoria negra. Então, Exatamente. Yara, eu vou desativar os comentários agora, a gente vai para aqueles 25, 30 minutos, e ao final eu volto só para os comentários não ficar no seu rosto, mas para a gente poder fazer o Tá bate-papo com a ótimo. galera. E também para não dispersar, que eu já vi várias pessoas queridas. Quero aproveitar, desejar boa noite para todos, agradecer a todo mundo que está presente. E aí, dentro dessa minha vivência, dessa minha experiência que o Wallace citou, eu espero conseguir contribuir de alguma forma aqui, trazendo esse pensamento da literatura como ferramenta antirracista. Primeiramente, eu queria falar um pouco de como eu vejo a literatura infantil. Ainda existe muita gente que trata a literatura infantil como alguma coisa menor. Fala, a literatura infantil não dá o devido valor que essa literatura tem. Só que se a gente for pensar a criança como sujeito, né, o principal consumidor dessa literatura como sujeito, como alguém que está no início de sua formação, não tem como olhar para essa literatura como algo inferior. Além disso, eu acho que ela é um meio de combater qualquer resistência à iniciação ao hábito da leitura. Que geralmente quando alguém fala que não gosta de ler, a pessoa não gosta de ler porque não gosta de livro grande,
Ah, é porque os livros têm muita letra e não tem figura, os textos são muito volumosos, os livros são enormes. E o livro infantil e infanto-juvenil também acaba combatendo com tudo isso, porque geralmente são livros mais compactos, imagem é o que não falta, e tem muito livro infantil tratando de assuntos de muita profundidade. Uma prova disso é aquele vídeo que não sei se ela é influencer, a Junju, fez falando do livro A Parte que Falta. Foi um boom, todo mundo surpreso. Ai, mas. E é isso, gente, não tem surpresa. A partir do momento que você começa a se debruçar e olhar para a literatura infantil e infanto-juvenil, você percebe que é uma literatura com tanta profundidade, com tanta qualidade como qualquer outra. Agora, pensando no livro infantil, já indo para o livro infantil como ferramenta antirracista, primeiro ponto é a gente admitir, aceitar, entender que o racismo existe. Ele foi instituído a partir do momento que um povo, o povo branco, se determinou superior a todas as outras culturas e determinou que a partir disso ele podia dizimar, saquear, sequestrar, animalizar e interiorizar todas as outras pessoas. E a partir daí essas práticas começam a se reproduzir. No nosso país, que foi um dos últimos a abolir a escravidão e aboliu sob pressão, e mesmo tendo, na teoria, abolido, mas continuado com as práticas de sequestro e uso de pessoas escravizadas, mesmo após a abolição, a gente precisa entender que o racismo é estrutural. Então, toda a estrutura do país, a base do país foi construída em cima do racismo, e a gente consegue perceber que esse racismo é estrutural quando a gente chega numa grande empresa e as pessoas negras que você vê ou está na portaria, ou está limpando o chão, ou está no elevador, nunca estão nos cargos superiores. A gente não vê representatividade negra na televisão, quando vê é pouco. Na grande mídia, em várias áreas, a gente não vê essa representatividade. No nosso vocabulário, tem muita palavra que deixa claro essa nossa construção racista, as palavras como criado mudo, mulata, coisa de preto, a coisa tá preta, todas essas expressões que a gente até um tempo usava indiscriminadamente e hoje em dia vem percebendo e vem entendendo que são palavras racistas. E a gente precisa entender, então, aceitar que o nosso país é um país que é regido sobre o racismo estrutural e o antirracismo é prática. Para muito além de hashtag, antirracismo é você estabelecer, fazer ações para desconstruir essa estrutura que está aí, para desconstruir essa estrutura racista. Então, o antirracismo é uma desconstrução do que está estabelecido. Para a gente pensar essa prática, a gente precisa entender também que o racismo está na estrutura do mercado literário. Como ele é um racismo estrutural, o mercado literário não escapou. E existe uma pesquisa da professora Regina Del Castanho, é uma pesquisadora branca, ela fez da Universidade de Brasília, fez uma pesquisa que foi muito comentada, eu acho que ela publicou a pesquisa no final de 2017, 2018, onde ela traça o perfil do escritor brasileiro. E aí nessa pesquisa ela utilizou 383 autores publicados por grandes editoras do período de 1965 até 2014. E aí dentro desse perfil ela determinou que o escritor brasileiro é um homem branco, de classe média, nascido no eixo Rio-São Paulo, e todas essas características se repetem nos seus personagens, nas suas tramas, nos seus protagonistas e nos seus coadjuvantes. Então, e isso, na verdade, ela fez baseado em romances, só que quando a gente olha para toda a literatura,
a gente vai perceber que esse perfil se repete. Aqui no Brasil ainda, apesar de várias mobilizações, a internet possibilitando muitas pessoas fazerem campanhas e mostrarem outras possibilidades literárias, divulgarem literatura feita por mulher, clubes de leituras incentivarem a literatura feita por mulheres e por mulheres negras, apesar de todo esse cenário, se a gente fizer um pequeno exercício em casa mesmo, ou quem trabalha em alguma instituição, e é um exercício que já foi proposto em campanhas mundiais, que é pegar todos os livros que você tem e separar por gênero. E é assombroso, assim, a gente vai ver que a maioria dos livros ainda são escritos por homem e dentro desse perfil. Aqui no Brasil, esse perfil fica o homem branco classe média do eixo Rio-São Paulo. A partir desse pensamento, a partir desse entendimento, a gente pode partir para a biblioteca e começar a desmantelar essa estrutura, né? Eu vou falar aqui de biblioteca, mas isso também se aplica à biblioteca pessoal, né? Quando a gente fala em biblioteca, a gente pensa em instituição, mas quem compra livro, consome livro e tem uma quantidade de livro em casa também, de certa forma, está constituindo a sua biblioteca. Aí, antes, eu só queria fazer uma citação da Regina Del Cassagne, que eu separei aqui, que eu acho muito interessante. Essa citação eu tirei de uma entrevista que ela deu para a revista Cult, em 2018, que é onde foi pesquisada, é um dos locais onde foi publicada essa pesquisa. E ela fala o seguinte: não é só um problema acadêmico, mas de mercado, do jornalismo, de tudo isso que chamo de campo literário. Emprestando o conceito de Pierre Bourdieu, jornalistas universitários, pesquisadores, leitores, bibliotecários, editores, é todo um conjunto de agentes que tem realmente um problema com a autoria negra. E não é uma questão individual de acusar um editor especificamente, mas estrutural. Então, uma pesquisadora branca, na sua pesquisa, na sua longa pesquisa, que a pesquisa foi feita, ela começou, se eu não me engano, no ano de 2005, foi até 2014, foi uma pesquisa bem longa que ela fez. Então, uma pesquisadora branca concluiu em sua pesquisa isso, que o mercado literário tem um problema estrutural com a literatura negra. E eu estou reforçando isso porque eu vejo como primeira estratégia para começar, a primeira estratégia que é uma prática antirracista é incluir autoria negra nas bibliotecas. Então, a gente pensar em autoria negra porque, além de toda a bagagem que a literatura negra traz, de toda a representatividade, de toda a visão do mundo, que é totalmente diferente dessa que está posta do homem branco, é a experiência. Então, essa literatura, além desse campo de vista, vai trazer uma experiência e ninguém para falar com a gente melhor do que os nossos. Né? Eu posso muito bem falar, me relacionar, conversar, sei lá, com um médico, mas eu vou conseguir ter um melhor entendimento no meu papo com quem é da literatura, com quem é da biblioteca, e de repente teve as mesmas vivências que eu e que eu tenho mais afinidade. Então, o primeiro ponto, autoria negra nas bibliotecas, e eu, como militante da autoria negra feita por mulher, vamos pensar em literatura negra, vamos começar a colocar as mulheres primeiro, e depois a gente chama os humanos também, mas sempre pensando em fortalecer as mulheres. Porque pensando a literatura para mulher também assim, tem outros complicadores que não vêm ao caso agora, mas é uma coisa é importante a gente se pensar. A questão da diversidade, representatividade, e é difícil não pensar isso sem levar para gêneros, né? Mas depois eu falo um pouco mais disso. Então, depois da autoria negra, pensar a estrutura da política de desenvolvimento de coleções.
Em uma das pesquisas que eu fiz pensando em autoria negra, eu fiz com o grupo, na verdade, na época do Mulheres Negras na Biblioteca, a gente identificou que aqui em São Paulo, por exemplo, a política de desenvolvimento de coleções ela é exclusiva para a autoria negra. Porque se a gente for pensar que essa autoria já sofre, já passa por um racismo que está na estrutura do mercado literário, a gente vai entender que os escritores negros têm uma maior dificuldade de publicar. Os que publicam, assim, tem ouvido muita escritora que fala de literatura infantil, e elas falam que, assim, quando consegue uma editora grande que queira publicar esse trabalho, eles querem determinar querem que elas publiquem falando de um determinado assunto para colocar a literatura delas numa caixinha, colocar dentro daquela caixa literatura negra ou literatura negra feita por mulheres. E a gente sabe, a gente que consome esse tipo de literatura sabe que é um ramo da literatura assim, que tem possibilidades mil. Então, tendo como base a política de desenvolvimento de coleções aqui das bibliotecas municipais de São Paulo, tem alguns itens que impossibilita a entrada desses autores negros. Quando eu falo autores negros, falo dentro de todos os gêneros, tá, gente? Dificulta a entrada desses autores negros no acervo da biblioteca. A política diz que para ser selecionado, né, deve ser considerado os lançamentos do mercado livreiro do ano vigente e dos anos anteriores, obras tidas como básica por suas especificidades que garantam a constituição de um acervo mínimo, atender, desde que pertinente, sugestões de usuários, bibliotecários e coordenadoria, e obras não disponíveis no mercado editorial. Aqui tem algumas questões, obras tidas como básicas. Dependendo de quem for definir essas obras como básicas, essas obras não vão sair daquele perfil de autor branco, de autoria branca, todo aquele roteiro que eu já passei. Obras premiadas e lançamentos do mercado livreiro. Se as editoras não publicam autores negros, em que momento que esse autor vai chegar a esse prêmio? Atender sugestões dos usuários, eu acho uma coisa excelente, e aí nesse ponto, acho que as bibliotecas teriam que... O coletivo Mulheres Negras na Biblioteca, que quem não seguiu, acho que é legal seguir, faz ações nesse sentido, de incentivar, apresentar para as pessoas, essas autoras negras, despertar o interesse para que elas façam essas sugestões na biblioteca. Só que também é um trabalho que assim, é de formiguinha e vai crescendo aos poucos, né? Então, assim, tem a coisa da conscientização do bibliotecário, e isso é uma coisa que, assim, surte um efeito maravilhoso, tá? Aqui na live, a Melina, que é uma bibliotecária maravilhosa, que a gente fez uma ação com ela entendeu, e hoje a biblioteca dela, assim, o acervo dela, tem autores negros em destaque. E tem um item aqui, obras não disponíveis no mercado edital, aquelas obtidas por doação. Se o escritor negro publica de forma independente, eu acho bem delicado você chegar no cara e pedir, você como instituição, seja pública ou privada, me dá um livro. Porque o cara usa o dinheiro que não tem para fazer aquela publicação, conta e tem que batalhar, sair na rua para vender, para ver se consegue recuperar esse gasto. Então, sinceramente, acho que é muita cara de pau você chegar e pedir, me dá um livro, simplesmente me dá um livro, pensando em todo esse histórico, em toda a dificuldade da pessoa para colocar essa publicação na rua. E aí, no processo de seleção, o desenvolvimento de coleções recomenda buscar essas referências em resenhas bibliográficas, jornais e revistas, catálogos de editoras, acompanhamentos de lançamentos da mídia, livrarias, exposições,
contato com intelectuais e especialistas de várias áreas do conhecimento. Então, se a gente for jogar esses critérios no mundo real, dificulta bastante você pensando que a maioria dos autores negros e os conteúdos de qualidade, não que nas grandes editoras não tenham, mas tem muito conteúdo de qualidade em autoria negra que é feito de forma independente. Então, o segundo passo nessa desconstrução, nessa batalha por um acervo antirracista e por práticas antirracistas dentro da biblioteca, é se houver uma política de desenvolvimento de coleção restritiva dessa forma e puder mudar, por favor, vamos mudar, ou então arrumar um jeito de trazer essas pessoas, trazer essas obras de outra forma. Eu trabalhei numa biblioteca e uma das formas que a gente fazia, a política de desenvolvimento era restritiva também, e o que a gente conseguia fazer era contratar o escritor, a escritora, para alguma ação dentro da biblioteca, e aí dentro desse contrato a gente incluía já o valor de, sei lá, 2, 3 livros. Então é isso, né? Começar a pensar de forma estratégica para... É isso, gente. Infelizmente, não sei se burlar a lei... É feio falar burlar a lei? Não, Então é isso. Mas é isso, não é burlar a lei, é buscar alternativas, não quando a lei restringe, né? né? E é a realidade, gente, buscar alternativas, já que a lei não possibilita. Mudando a política de desenvolvimento de coleções, a gente parte para o livro efetivamente. E aí, para chegar até esse livro, uma coisa que eu sugiro é procurar editoras independentes, blogs, sites, páginas de Instagram, páginas de Facebook, que trabalhem com literatura. Porque essa mídia, hoje em dia, assim, não tem como se dissociar desse tipo de mídia, e existe gente muito boa fazendo resenhas e divulgando conteúdos literários, e eu falo principalmente porque é o ramo que mais me interessa, né? Se a gente for pensar em literatura negra, tem muita gente fazendo trabalhos muito bons e a gente consegue conhecer pessoas, conhecer narrativas, ter um amplo campo de visão dentro dessa literatura. E aí, quando a gente chega nesse objeto livro, é muito necessário, falando de livro infantil, pensar no conteúdo e nas ilustrações. A literatura infantil mexe muito com a subjetividade. Então, às vezes, uma palavra que tem no livro, a gente passa, a gente acha que não tem nada demais, mas às vezes uma palavra pode colocar todo aquele conteúdo a perder. Da mesma forma, uma ilustração. A gente tem que se empenhar em buscar ilustrações bonitas, histórias que mostrem o personagem negro como protagonista, de uma forma rica, de uma forma... Tons de pele, eu acho que essa coisa de tons de pele ainda é uma coisa meio problemática. Então, assim, tons de pele mais reais dentro de uma pessoa negra. A gente sabe que a população negra tem uma variedade de tons de pele, mas eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, nunca conheci um negro cinza. Então, e existem, aí dá para fazer umas misturinhas, existem grandes variedades de marrom, dependendo do tom de preto que for utilizado, eu acho até mais aceitável do que cinza ou do que um rosado. Tem um livro que é o Menina Bonita do Laço de Fita. Esse livro é muito famoso e ele também é bem polêmico. Por muito tempo, até a instituição da Lei 10.639, ele é um dos poucos livros que as professoras tinham para trabalhar. E com o passar do tempo, foi se percebendo que esse livro é muito problemático, porque ele traz essa relação
da menina com o coelho, então tem essa animalização, porque quem quer se relacionar com essa menina não é um outro menininho, não é um outro ser humano, é um bicho, é um coelho, é um animal. Tem a coisa do coelho, do coelho buscar várias alternativas para ficar preto, então ele cai no piche, tudo que a gente, tudo que no nosso subjetivo tá como coisa ruim, daquela coisa de você querer se pintar de branco, lá não, ele quer se pintar de preto e ver que não é efetivo. Então, assim, são vários detalhezinhos que, se a gente for pensar na subjetividade de uma criança, não é legal, e até de um adulto. Tem um outro livro, eu até fiz uma resenha dele hoje, que assim, me despertou uma dúvida quanto a ele por conta de uma frase, que ele fala: cabelo não se nega nem debaixo d'água fria. E o livro conta a história de uma menina negra, a temática é essa, o cabelo. Conta a história de uma menina negra que é a Cora. Ela sofre um ataque racista, não tem como dizer de outra forma, é um ataque racista na escola. Então, o livro começa com essa menina sendo atacada. A coleguinha fala que o cabelo dela é muito... tá sempre solto, que o cabelo dela solto é feio, ela devia ir no armazém comprar uma fita e prender o cabelo, que o cabelo, ela tinha que molhar aquele cabelo e ficar penteando, 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 até que o cabelo ficasse liso. E aí a Cora fica super chateada, vai para casa, chega lá, conversa com a tia fala um pouco com ela de ancestralidade. E aí no dia seguinte, a menina que insultou, um pouco envergonhada, e eu ainda falei, não, ela ficou só um pouco envergonhada, ela só um pouquinho envergonhada, foi e pediu desculpa para a Cora aceitou, abraçou e ficou tudo bem. Essa é uma narrativa, eu acho que se for um livro mediado, tudo bem ser usado, só que existe uma escritora, por exemplo, que é a Kilsan de Oliveira, que ela tem um trabalho primoroso. Ela fala dessa questão de cabelo também. Tem o livro Mundo do Black Power de Taió, e o livro começa com toda a valorização da menina. Então mostra que a menina tem o olho escuro e o olho dela é lindo como a noite, o nariz dela é grande, largo, que nem uma pepita de ouro, o tom da pele dela é maravilhoso. Então é um livro que vai fortalecendo a criança por todo o processo. Ela vai chegar na escola, vai ter esse problema com o cabelo, só que ela já vai ter uma autoestima tão fortemente construída, isso não vai evitar que ela fique chateada, que ela é uma criança, ela vai ficar chateada. Só que quando alguém for questionar o cabelo dela, ela vai falar: o que vocês estão falando é inveja, é dor de cotovelo, porque meu cabelo é bonito, meu cabelo é macio, meu cabelo é fofinho. E como meu cabelo é Black Power, eu consigo carregar todo mundo dentro do meu cabelo, e vocês não conseguem. Então, assim, é uma perspectiva totalmente diferente, apesar de se tratar do mesmo assunto. Os dois livros são livros muito bonitos, mas eu acho que a gente tem que pensar e prestar muita atenção nesses pormenores, uma palavrinha que escapa, uma ilustração que escapa, e isso para uma criança pode ser letal ou reforçar, porque fala-se muito dessa questão de os negros são racistas com eles mesmos. Mas o que o pessoal tem que entender que não, racismo é uma relação de poder. Infelizmente, nós negros ainda não temos, se vê que o punho já vai fechando, né? Nós temos poder, mas não, não poder suficiente para manipulação. E a população branca tem, a gente ainda não tem esse poder, que passa por poder financeiro, poder político, apesar de termos construído esse país. Então, não é possível, por o racismo ser uma relação de poder, não é possível que uma pessoa negra seja racista com ela mesma, com outro, ou com um irmão, né, com outra pessoa negra. O que acontece é que as pessoas negras reproduzem o racismo que está arraigado na nossa estrutura. E aí, a partir do momento que você entender que o racismo é estrutural, você não vai falar mais uma bobagem dessa. Então,
Tempo, dá para falar mais um pouquinho, né? Sim, ainda tem 6 minutos mais ou menos. Eu vou abrir os comentários já para o pessoal interagindo. Então, além de a gente colocar autoria negra, olhar a estrutura da política de desenvolvimento do acervo e, se for o caso, manipular para trazer essa autoria para a biblioteca, para o espaço que vão ter esses livros, olhar para esse livro com carinho, estar atento a quem escreve. Existem vários livros também de pessoas não negras que são conteúdos muito bem feitos por pesquisadores. Só que, se você realmente quiser uma prática antirracista, se você quiser fortalecer o povo negro para que a gente chegue em pé de igualdade, você tem que investir financeiramente também. Então, vamos comprar o livrinho do escritor negro e colocar esse livro dentro do acervo. Uma outra coisa muito importante é naturalizar a presença do negro em várias áreas e aí a gente pensar na diversidade. E quando eu falo na diversidade, eu não falo só em diversidade de gênero. Então, assim, vou pegar um livro de autoria negra, por que eu não posso buscar um autor, sei lá, um autor negro, gordo, um autor ou autora negro, gordo, deficiente, morador de quilombo, afro-indígena? Eu falo isso pensando na autoria negra, que é a área que eu estou imersa, mas a gente pensando em diversidade, a gente pode ir para vários lados. Então, literatura indígena, então, sei lá, os indígenas não estão só na Amazônia, vamos ler uma literatura indígena de São Paulo, como é essa relação da população negra com a população indígena, buscar uma literatura é uma coisa que eu estou querendo muito, gente. Se alguém tiver alguma referência de literatura negra feita por pessoas latinas, feita por negros dos países da América Latina. Então, quando a gente pensar em diversidade, a gente também expandir o olhar e sair da caixinha, que isso é muito importante. E uma coisa, eu gostei muito, assisti a live da Julie, professora Julie, que Isso, teve aqui já ontem. ontem, sim. Ela falou uma coisa que achei maravilhosa, que é o pensamento contra-hegemônico. E literatura, na verdade, ação antirracista nada mais é que você desenvolver esse pensamento contra-hegemônico. E ela falou uma coisa também que a gente pode muito bem aplicar para a literatura infantil e infanto-juvenil, que é entender a necessidade e observar a partir da vivência do outro. Então, assim, vamos tratar essas crianças, vamos tratar esse público infantil e infanto-juvenil como um consumidor de literatura real. Vamos entender o que eles querem, entender essas necessidades e partir do universo deles para a gente construir esse acervo. Uma outra coisa que eu acho muito importante, a Melina faz isso lindamente, da Biblioteca Menotti, aqui em São Paulo, ela está por aí, colocar os livros em destaque. E colocar livros infantis em destaque junto com os livros adultos. Porque geralmente quem vai até a sessão de livro infantil é quem tem uma criança dentro de casa, ou eu. Aí fica eu e as crianças, né? Mas eu acho muito importante colocar esses livros com essas narrativas e todo esse conteúdo precioso que eles têm em destaque junto com os livros adultos, porque a pessoa vai olhar ali e vai falar, nossa, nem que seja gostei dessa capa, gostei desse tema, ou sei lá, eu vi na TV, vi em algum lugar, e isso vai despertar o interesse e vai aproximar a pessoa dessa literatura. Quando eu falo de naturalizar a presença negra na biblioteca também, e isso é uma coisa muito importante, porque tem muito essa relação de a gente se ver nos locais, né? Então, eu sempre frequentei espaço de cultura, teatro, essas coisas. Eu sempre ficava muito chateada que às vezes eu ia no teatro, eu era a única pessoa negra no teatro. E eu tinha essa coisa, nossa, meu povo não gosta de teatro, meu povo não gosta de teatro.
até que eu fui na peça O Pequeno Príncipe Preto. Então, assim, não é que meu povo não gosta de teatro, é que meu povo quer ser visto naquilo que está sendo representado. A literatura, a mesma coisa. Ai, na biblioteca o pessoal não gosta de ler. O pessoal não gosta de ler ou o pessoal já cansou dessa literatura que está posta? Então, refletir sobre essas coisas. E quando eu falo de colocar a figura negra dentro da biblioteca, dentro desse espaço de leitura, muito mais que nos livros, na capa dos livros, desse livro com conteúdo de boa qualidade, colocar como operacional, e não só a moça da limpeza ou a pessoa da portaria. Contratar bibliotecários, técnicos em bibliotecas negros, né? Temos disponibilidade. Vai levar atrações para essa biblioteca? Vamos pensar numa atração que contemple um elenco negro, e não precisa ser só de negros, não precisa falar só sobre questões raciais, porque o nosso repertório também é muito amplo e a gente não veio nesse mundo só para falar de racismo, e tem habilidade para falar de uma habilidade, capacidade para falar de muitas outras coisas. Então, vamos ampliar esses pensamentos, e é isso. Eu acho que assim, a prática antirracista, para a gente ter práticas antirracistas, é pensar em inclusão. Muitas vezes, essa inclusão vai envolver gastar dinheiro, então, assim, vamos evitar chamar o coleguinha não, o profissional negro, para fazer alguma atividade no seu espaço e não fazer o pagamento. Se a pessoa topar ir como voluntário, ok. Mas tem muito espaço que só lembra que existem pessoas negras no dia 20 de novembro, chama e, assim, quer te pagar com uma garrafinha de água. Olha, vem, vai ter água. Não, né, gente? Porque, assim, é uma construção. A gente não está falando aqui de Alegre. Da mesma forma que qualquer outro profissional estudou, se preparou e tem uma bagagem para falar do assunto, a pessoa negra também tem. Então, valorizar, respeitar e pagar, porque é isso, o antirracismo também está ligado à questão econômica, pagar por serviços de pessoas negras. Uma outra coisa, dar livros de autorias negras, com personagens negros de presente. E uma coisa que eu noto também é simplesmente dar o livro. Porque se você chega para a pessoa, no país das indiretas via rede social, se você chega para a pessoa e fala, toma um livro de... Ah, comprei para você um livro de autoria negra. Aí a pessoa já vai olhar, por que você está me dando um livro de autor negro? Você está falando que sou fascista? Então, assim, não precisa... Simplesmente quer presentear alguém, compra um livro de autoria negra e presenteia. Sem muita justificativa, sem muita apresentação. E espero o retorno da pessoa, se houver, se não houver também, que sua parte você fez. E acho que é isso. Fiz um roteirinho aqui, porque você viu que eu falo loucamente, né? Sim. Yara, então a gente agradece, né, primeiramente. Foi muito bom. Você tá vendo aqui os comentários, todo mundo amando e elogiando. Tem gente aqui de todo o Brasil mandando, enfim, da área que tá acompanhando a gente aqui desde o começo. Ah, que legal. Tem também várias pessoas que acho que vieram da sua página aqui, que acho que são seus amigos. Uhul! E a gente tinha aberto um box de perguntas nos stories e a gente tinha recebido algumas perguntas. Eu vou começar por elas, mas eu vou direto logo depois para as perguntas dos comentários que já chegaram bastante. Beleza. A primeira pergunta que a gente recebeu foi uma coisa que você comentou, mas se você puder reforçar, foi: você percebe resistência dos editais de projetos literários e mediadores de leitura quando vai trabalhar com escritoras negras? Eu sinceramente, assim, eu não percebo, porque eu estou muito dentro desse universo que só trabalha com escritoras negras, e geralmente essas ações são feitas por pessoas negras e muitas delas já estão dentro da literatura. Mas é fato, e essa pesquisa mostrou isso, e quando a gente vai conversar com escritoras já publicadas, é fato que essa resistência ainda existe.
E é isso, assim, é claro que a gente trabalha para se fortalecer, a população negra trabalha para se fortalecer, mas não há nada que impeça uma editora administrada por pessoas brancas contratar pessoas negras. E não é por cota, e não é porque tem que ter, e não é porque está fazendo um favor. É porque nós temos escritoras negras de qualidade. Está aí Ana Paula Maia, que é uma escritora premiada. Está aí Conceição Evaristo, né, gente? Rainha. Das 19, eu acho que ela faz live hoje. Da autora, esqueci o nome dela, autora de Um Defeito de Cor, escritoras premiadíssimas, e assim, é isso, qualidade a gente tem, a gente só precisa de uma oportunidade para mostrar. E existe sim, existe essa. Sim, essa pergunta também tem dois comentários, daí eu vou fazer aqui, já estava diante, porque está melhor elaborada. Qual a importância das editoras específicas nessa temática para a propagação da literatura infantil de mulheres negras? Na verdade, eu acho que a principal importância, além da difusão, claro, mas é essa liberdade de escrita das autoras. Porque assim, eu não preciso falar somente de, sei lá, de racismo ou de escravização para ter uma oportunidade dentro da editora. A editora que já pensa na publicação negra, ela dá uma liberdade maior para as escritoras trabalharem com essa subjetividade e poderem escrever do que quiserem, não, que é aquela coisa, não precisa ficar dentro da caixinha que inventaram e colocaram um título de autoria negra. É a liberdade de escrita, a liberdade para fazer o trabalho que deseja. Inclusive, eu vou aproveitar o momento para fazer propaganda do canal do YouTube do projeto do Web Concib. Tem uma live lá com o Wagner Amaro, que é editor Ah, da editora Malê, Malê, exatamente. Tem uma live, tá salva lá, então quem quiser conferir também. Malê tem Cássia Vale, que é excelente. Eliana Alves Cruz, gente, leiam Eliana Alves Cruz, por favor, vai conversar comigo, Águas de Barrela. Sim. É, Tá. E aí é uma pergunta que com certeza a gente sabia que ia surgir. Foi a primeira dos comentários. Se você poderia fazer algumas indicações de literatura infantil antirracista. E daí eu já vou incluir uma outra pergunta que são das páginas que você falou das páginas e tal. Se você poderia Ah, sim, citar, sim, adoro, posso. inclusive a sua, né? Por favor. Sim, a gente fala sempre e acaba esquecendo da mim. Então, lugar de livros, me segue lá, vamos conversar, pode mandar questões, críticas, dúvidas, sugestões. As críticas eu ignoro e o resto, mentira. Literatura, vou falar de escritoras, na verdade. Amo de paixão que o Sam de Oliveira, que o Sam é uma fada maravilhosa, todo mundo tem que ler, ouvir, conhecer. Sônia Rosa. Aqui o Sam acho que tem 4 livros, está lançando mais um agora, O Mundo do Black Power de Akin. Inclusive, esse livro que eu falei que traz a Taió é da Kilsan de Oliveira. Sônia Rosa é uma escritora negra que tem mais de 70 livros publicados, mais ou quase 70 livros publicados. Assim, antes de toda essa movimentação, ela já escrevia pensando no público infantil e nesse perfil, dentro desse perfil de literatura negra. Marcos Cagé, que eu vi passando por aí. Marcos Cagé é um querido, uma pessoa super acessível, tem alguns livros, autor baiano, tem alguns livros pensando nessa questão de autoria negra também. Gente, é tanta coisa e agora. Deixa eu ver aqui, o Sanji Oliveira, Marcos Cagé. A Malê, acho que entrar no site da Malê tem muitas publicações, editora Palas. Deixa eu ver, estou olhando aqui nos meus livros para ver que nome que eu mais Gente, uma gosto outra dica é de usar. entrar na página Lugar de Livros, que tem muita Entra na minha. indicação, muita indicação. Isso, boa. Então, lugar de livros, passos entre linhas, Liteafro Infantil, gente, Liteafro Infantil é uma página incrível. A Nini tem uma pegada voltada para esse pensamento de África e ela traz pensamentos incríveis, faz
lives incríveis, teatro infantil. Ah, sim, tem a de autora, tem a Ana Fátima. Ana Fátima tem uma escrita afetiva também, que é uma coisa fofa, que ela fala muito de relação. É o tipo de literatura que é isso, ela fala de amor, ela fala de relação pai-filha, primeiro dia da criança na escola. Então, assim, ela abstrai, ela sai desses assuntos que estão postos, traz uma literatura muito afetiva, muito maravilhosa. Teatro infantil. A Guibalá conta, que eles têm contação de histórias e também fazem indicações de livro. Tem a Pretinha e escritora. Mas, gente, manda. É que a gente pensa, tem um monte de gente que conhece aí na hora de falar da. Sim. Some. E Mas eu acho que essas são as principais. pode ser até injusto, né? Que aí você esquece uma pessoa e aí vai lembrar Exatamente. É. depois. Sim. E tem um monte de gente que a gente segue, conversa, e é isso, acaba Uma, esquecendo na hora do. uma pergunta um pouco polêmica também dos comentários é se Menina Bonita do Laço de Fita é um livro racista. Que você comentou, eu acho, Sim, durante a... comentei, Sim. sim. A Nini Kemba, no arroba Liteafro Infantil, ela traz uma publicação que foi primeiramente feita pelo Israel Neto, ela replicou e traz um pouco dessa polêmica desse livro. E é isso, gente, a gente entende que até determinado momento só era a literatura que tinha, e a gente não tinha a capacidade de buscar informações que a gente tem hoje, e então, assim, até determinado momento, ok. Não ok, mas era o que tinha. Só que hoje em dia, infelizmente para mim, assim, para pessoas que interagem na internet, que a gente sabe que tem essa questão de falta de informação, que é uma coisa ainda crítica no mundo de fake news que vivemos, mas eu acho que uma pessoa, por exemplo, a pessoa chegou até aqui, tem capacidade de assistir essa live, então acho que ela tem uma habilidade mínima para buscar essas literaturas. Professores também, assim, eu tenho, eu arrumo muita, eu sou das tretas, então eu arrumo várias tretas, porque tem muito professor que fala, ai, mas eu não conheço literatura infantil, não sei onde procurar. Bebê, se você fez uma formação, a gente entende, assim, eu me formei em licenciatura, a gente sabe que a formação para educação ainda é muito precária no nosso país, mas, assim, pesquisar a gente consegue. Então, assim, é pesquisa e é isso. E sair desse campo que está posto, sair do campo das grandes editoras e correr atrás. Mais Menina Bonita do Laço de Fita, dá uma olhadinha no Liteafro. Depois, se quiser, me manda um oi que eu mando os links. É um livro polêmico. E é isso, a gente com o nosso olhar de adulto, a gente aprende a considerar e desconsiderar muitas coisas. Então, quando a gente olha, muitas coisas passam batido. Mas se a gente for pensar de maneira mais subjetiva, é realmente muito prejudicial. Tem um outro livro também, já que a gente está falando, faz tudo! Tem um outro livro também, que é A Cor de Coraline. É um livro também fofo, muito, muito usado. Todas as bibliotecas têm, escolas, acho que muitas têm. E uma colega, a Lu Bento, da página, que também é uma página muito interessante de se seguir, A Mãe Preta, ela fez uma análise desse livro que ela fala, que acho que é o mesmo problema que eu vejo no Cabelo de Cora. O livro parte do personagem branca. A história é contada por uma menina negra. E o livro é de uma menina que questiona. A professora pede para ela fazer uma pintura, pintar a cor de pele, e ela questiona, mas qual a cor da pele? E aí passa, e se fosse em Marte, a cor da pele seria verde, se fosse cor de pele de não sei o que, seria tal cor. Então faz todo esse questionamento de cores. E aí, no final do livro, ela se revela como uma menina negra e descobre que a cor de pele dela é a cor marrom. Entretanto, até chegar nesse percurso, tudo o que ela faz e todos os questionamentos é a partir do branco. Tanto ela quanto todos os personagens partem do branco para depois ganhar suas cores.
E não, né, bebê? Eu, como pessoa africana nascida em diáspora, não partido branco. Então, e são pensamentos assim subjetivos, são detalhes que a gente tem sim que se atentar quando se trata de literatura para criança. Sim, tem até um comentário aqui que se relaciona com essa próxima pergunta de uma pessoa que sofre boicote nessa questão na hora de comprar. A live vai ficar salva, gente. Tem um momento que ela conta uma estratégia para driblar isso. Vocês podem assistir depois. E aí, uma pergunta, eu acho que a pessoa chegou um pouco depois, ela pergunta que fala que não entendeu muito bem por que a política de desenvolvimento de coleções poderia ser um empecilho. Se você podia comentar brevemente Porque isso. posso sim, porque em muitos casos a política de desenvolvimento de coleções, essa daqui eu partir da observação da política de desenvolvimento de coleções aqui das bibliotecas municipais de São Paulo. Um dos principais itens para a pessoa adquirir esse livro é que ele seja de uma editora reconhecida, que seja livro premiado, lançamentos do mercado livreiro do ano vigente ou do ano anterior e obras premiadas. Uma vez que os escritores negros não estão nas grandes editoras, isso vai impedir porque ele não vai aparecer no mercado livreiro convencional e muito menos ter uma obra premiada, que só vai encontrar esse escritor se você for na rua, se você for em saraus, ou se você entrar na internet. Então, infelizmente, ainda, apesar de a gente ver gradualmente uma melhora, a gente ainda não tem uma grande quantidade, uma grande oferta como deveria de escritores negros nas grandes editoras. E o que tem que fazer é buscar editoras que façam essas publicações em específico. Sim, um retrato disso, só complementando, é olhar para a Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Né? Quem é que está lá? É a figura Exatamente. do homem branco, hétero, classe média. Exatamente. Um comentário também que chegou, que se relaciona com uma pergunta anterior que já tinha chegado, e eu vou ler o comentário. É importante dizer que essa literatura antirracista deve ser destinada também às crianças brancas, para elas desenvolverem práticas antirracistas. Você pode comentar um pouquinho? Exatamente, principalmente para criança branca, gente. A gente fala, quando a gente pensa em antirracismo, a gente olha para o povo negro, mas na verdade, todo esse processo de racismo, o povo negro é a vítima. Quem tem que absorver, entender o que é o racismo e começar a agir para que ele se desestruture são as pessoas brancas. Então, é essencial dar esse tipo de livro para a criança branca. Por isso que é essencial também naturalizar a presença das pessoas negras nos mais diversos espaços. Por isso que eu citei naturalizar a presença da pessoa negra na biblioteca, seja como funcionário, seja no livro, que aí vai mexer com a subjetividade, seja nas atrações que você convida, porque é isso, a pessoa negra a pessoa branca tem que entender que o negro é um ser que precisa, necessita, pode e deve compartilhar do mesmo espaço que ele. Então, essencialmente, o antirracismo, principalmente, é para pessoas brancas, gente. O pessoal está falando que o bibliotecário da ABL é negro. O bibliotecário sim, mas quem está lá na cadeira, que senta lá na cadeira e é considerado imortal, não, né? Que é o caso das pessoas premiadas. E outra coisa, gente, pensando que a população negra é 54% da população brasileira, um bibliotecário negro é suficiente? Sim. Então, é isso também, assim, não é eu tenho um e tá bom, gente, por favor, abolir essa mentalidade. Vamos pensar na proporção e não é só um, porque a gente tem uma população enorme, capaz de muita coisa, então, assim, só um não é suficiente, não é cota, não é cota. Sim, poxa, hoje a gente tá tão bom papo, a gente começou exatamente às 6 e o Instagram corta a live com 1 hora. Corta.
volta. E o pessoal das sete, que tem. Tô tendo várias lives na nossa área. Uhum, Inclusive vai ter a da Conceição, né? A gente pode ir lá também. sim. É, reclama quando a gente passa e tal. Então, Ah, não, tranquilo. o Yara, eu já vou agradecer de novo. Foi incrível de verdade. Que bom, ai, espero ter Pra realmente gente da comissão, né? O contribuição pessoal aqui tá positiva. comentando no computador. O pessoal aqui também tá comentando. Sim, gente, a live vai ficar salva para quem quiser rever, para enviar para os amigos que não conseguiram ver, interessados no tema, os não interessados também, porque também tem que aprender Os não sobre. interessados, exatamente, gente, não tem essa. Então, Interesse, ok, vamos lá falar comigo. Não interessado, ok, vamos lá falar comigo que eu também mostro por que você tem que se interessar. isso aí. A gente tem 3 minutos, Yara, e aí a gente passa esse momento final. Eu quero lembrar todo mundo primeiro, né? Eu esqueço aqui dos trâmites. Amanhã, a live de amanhã vai ser, quando o meu computador deixar, com Jess Araújo Sá, sobre fontes alternativas de informação para o desenvolvimento de coleções, o caso da temática trans, que também é muito importante. Ele é um bibliotecário Super trans de Brasília. importante, interessante para a gente pensar, quando a gente pensa em diversidade também, é isso. Eu fiquei muito contente. Ah, desculpa, pode. Depois eu falo, Não, desculpa. Já é, foi? já foi o recado. Eu vou dar esse momento para você fazer suas considerações finais, se despedir, agradecer e deixar uma mensagem para a comunidade da biblioteconomia que assiste a gente aqui, ou para seus colegas, enfim, quem está aqui assistindo a gente até agora. Bom, agradecer muito todo mundo, agradecer o convite. Eu estava meio assim, falei, gente, será que eu vou dar conta? Mas que bom que rolou de uma forma bem legal. Quero dizer que, assim, estou muito feliz de estar fazendo parte desse ciclo, que eu achei o debate de ontem bem interessante. Essa perspectiva, esse pensamento de uma pessoa trans trazendo a sua narrativa também é muito importante, e é disso que a gente está falando, gente. A gente tem que lutar pelo nosso, mas mostrar para os iguais, os diferentes, mas que também estão iguais em luta, que a gente tem que lutar pelo nosso, mas tem que se unir. E uma coisa, a minha vitória pode possibilitar a vitória de outro, e os outros que conseguiram essas vitórias antes de mim também pode contribuir. Então é um ciclo, é só através desse rede de fortalecimento que a gente vai conseguir aí mudar essas estruturas. Agradecer a todo mundo que está acompanhando, Marli Aguiar, minha mentora, gente, oficinas de escrita, livros maravilhosos, autorias negras, seguir Marli Aguiar 29, literatura, @literatura negra feminina, uma página incrível da Elisandra maravilhosa. E é isso, se quiser falar comigo, vamos conversar sobre essa literatura, dicas. Agradeço mais uma vez os comentários, as contribuições, e acho que é isso. Sim, gente. Então a gente fica por aqui. Quem puder, continue em casa, independente dos prefeitos estarem aí começando esse plano de Sim, liberar aí. Sigam a Yara, a página dela é @lugar de lugar livros. de Tem livros. muita dica lá. Vejam as pessoas também que ela indica. Tem várias indicações de outras páginas lá. Eu já fui seguindo, inclusive, várias que você também segue Legal. lá. Tem muita gente aqui na live também com páginas literárias sobre essas temáticas e é muito legal ver essa aproximação, né, da área com a biblioteconomia, que às vezes se afasta Sim. muito dessas pessoas que estão na rede fazendo essa divulgação e esse trabalho. Ah, sim, e você falou da biblioteconomia, né? Acho que Franciele Garcês também é uma pessoa para se seguir, que tem um trabalho incrível pensando no bibliotecário negro, né? Nas ações que o bibliotecário negro pode realizar e esse corpo negro, a importância desse corpo negro na biblioteca. Subiu a barra dos 30 segundos, eu vou só fazer o Ah, jabá, tá. que também tem live da Fran lá no canal. A gente já fez uma live com ela aqui, tá salva Ah, que lá. ótimo, ela é maravilhosa. Tá no YouTube? Vou ver. Isso no YouTube. Ah, legal. É, Então sigam a gente lá no canal, acompanhem a live amanhã o Jess falando. Essa live vai ficar salva. Uma boa noite para todo mundo. São Boa 4 segundos, noite. fiquem em casa. Obrigada, boa noite.